Apocalipse, capítulo de número 6. Vamos ler a partir do primeiro verso. Vi um cordeiro, e ele abriu um dos selos, e ouvi um dos 4 seres viventes, como se fossem voz de trovão: Vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro como um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem! E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, esverdeado, descolorido, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Somente até aqui, vamos fazer uma oração ao Senhor. Pai, nós queremos, antes de tudo, te agradecer pela palavra que está diante de nós nesta noite. O Senhor sabe o quanto nós a temos como grave. O Senhor sabe a tamanha responsabilidade que esta palavra traz sobre os nossos ombros. E é por isso que pedimos ao Senhor que fale a cada um de nós esta tua palavra pelo Espírito Santo, de modo que sejamos profundamente incomodados por ela e que ela produza em nós todo o arrependimento necessário e toda a edificação essencial e indispensável para o nosso crescimento no Senhor. Pedimos isso com corações profundamente gratos, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho um temor muito particular quando me deparo com o livro de Apocalipse. Às vezes, chego a entender por que razão Martinho Lutero não queria que esse livro fizesse parte do cânon sagrado, devido à sua complexidade, a dificuldade de compreensão, o número incontável de símbolos que têm significados que nem sempre são apresentados de forma coerente. Quando eu iniciei o meu ministério, isso já faz mais de 20 anos, uma das primeiras coisas com as quais eu me invoquei dentro das propostas temáticas da Bíblia Sagrada foi exatamente com a escatologia bíblica. Comecei a olhar a escatologia bíblica
da mesma forma que muitas pessoas a consideram em nossos dias, olhando a sistematização que foi realizada principalmente pelos americanos e que nós brasileiros gostamos de importar, porque o modo, a aplicação, como se faz de todo o texto, sistematizando e tentando justificar até mesmo textos que são inexplicáveis, facilita a nossa compreensão e dá a nós a sensação de que existe uma resposta para as nossas grandes perguntas. E cheguei a viajar a várias cidades do Brasil, carregando alguns... Como é que chamava naquela época, gente? Já tem tanto tempo. As apostilas. As apostilazinhas, levava as apostilazinhas e passava para os irmãos que assistiam ao curso de escatologia. No final apresentava um certificado para aqueles que haviam participado. Claro que isso foi uma das coisas mais prazerosas que já aconteceram na minha vida, mas ao mesmo tempo, quando eu fui lendo um pouco mais e fazendo observações mais críticas, e estou falando isso no bom sentido da palavra, no modo científico, no modo de estudar e fazer as observações que são essenciais dos textos, eu vi que existem perguntas que não têm respostas e que essas perguntas se tornavam cada vez mais profundas e difíceis, até o momento em que eu desisti de realizar, de fornecer o curso de escatologia. Não deixei de acreditar na escatologia e jamais deixarei. Não deixei de acreditar nos fatos que certamente precedem a nossa maior alegria e esperança, que é a volta do nosso Senhor e do nosso Mestre, do nosso Salvador Jesus Cristo, mas preferi, a partir de um certo momento da vida, acreditar nos pequenos apocalipses que vão acontecendo nas nossas vidas. Nos apocalipses que estão revelados aqui, por exemplo, nas visões de João, mas que também foram apresentados pelo próprio Cristo em diversos momentos nos seus sermões, nas suas falas, nos seus discursos. Nos apocalipses que estão ligados não a esses eventos de cunho mundial que muitas vezes exigem uma atenção do mundo inteiro, mas nesses apocalipses que vão acontecendo dia a dia. Às vezes acontecem no Brasil, outras vezes vão acontecendo num estado, como o da Bahia, por exemplo, nesse instante da vida. Às vezes vão acontecendo dentro de uma cidade, de um bairro, ou dentro de uma família. Apocalipses que, como nós vamos perceber daqui a pouquinho, revelações dos últimos tempos, escatologias que estão se realizando no nosso dia a dia, na nossa vida, que muitas vezes são despercebidas, não são olhadas com a gravidade que deveriam ser olhadas, porque a gente gosta muito dos grandes acontecimentos, dos fatos que levam uma grande repercussão e não presta atenção nas coisas que estão acontecendo ao nosso lado e que são também grandes sinais de Deus, dizendo que nós estamos próximos do fim. Agora, o que de fato me chamou a atenção para falar sobre isso nesse último domingo do mês de 2021, quando nós estamos já às portas de 2022, foi o que está acontecendo na nossa Bahia, nesse momento de tanta tristeza que nós temos visto por ver tantas pessoas que estão lastimando, que estão lamentando as suas perdas. Para alguns parecem ser poucas coisas, apesar de não terem sido perdidas muitas vidas, mas de algum modo, muitas vidas foram também desperdiçadas por conta dos fatos, dos fenômenos que se deram, que se realizaram nas vidas de tantas pessoas em tantas cidades do nosso estado. Esse apocalipse que está acontecendo aqui
e que é de fato um dos fenômenos naturais que estão previstos na Bíblia Sagrada, porque Jesus falou sobre sinais nos céus e sinais na terra. Ele falou sobre vários tipos de acontecimentos que se dariam, e entre eles estaria o terremoto, que é um dos de maior destaque. Mas dentro desses fenômenos, desses acontecimentos naturais, estão também esses rompimentos de barragens, estão também esses rios que estão se tornando, como na visão do próprio João, rios de água amarga, porque é exatamente isso que está acontecendo no Apocalipse real, no Apocalipse, entre aspas, menor, que se dá, que se realiza nas nossas vidas, no nosso dia a dia. São os fatos que foram ditos por João, talvez numa visão muito grande, mas que vão sinalizando acontecimentos que se realizam nas nossas vidas, dentro das nossas periferias, dentro dos ambientes onde nós convivemos. Quando a Bíblia Sagrada vai dizer em Apocalipse aqui, nesse capítulo 6, sobre elementos que vão acontecer e que vão levar um grande número de pessoas, inclusive, a perderem as suas próprias vidas, você vai perceber que esses acontecimentos, eles já começam a se realizar antes mesmo que o primeiro selo, que esse primeiro capítulo do livro, que leva 7 capítulos aqui, que são 7 livros, 7 selos abertos pelo Senhor Jesus, ele começa de fato a se realizar. Então, os acontecimentos já começam a ser previstos antes. No capítulo 4 de Apocalipse, João vai afirmar que tudo começa com uma porta aberta no céu. Quando ele vê essa porta aberta no céu, ele entra, ele é chamado lá para dentro. E em espírito ele é levado lá para dentro, ele vai para um ambiente superior, ele vai para cima, ele vai para o céu. Ele vai para um lugar onde existe um trono que tem um poder que é superior a todos os poderes. Ele diz que outros tronos estão ao seu redor, há outros principados e potestades celestiais, há outros tipos de governantes que estão ali em uma apresentação física estereotipada de senhores, de anciãos, naquilo que João conseguiu perceber. E há também outros seres ainda mais poderosos, que são 4 seres viventes, que ele vai dizer-se que são 4 animais. Um tem o rosto de leão, o outro tem a aparência de um bezerro, um outro tem um rosto de um homem, e um outro animal se parece com uma águia voando. Então são 4 seres ali que a gente não consegue explicar o que de fato seriam, qual é o tipo de anjo que a gente poderia denominar a respeito desses seres que são apresentados por João, mas são autoridades. E são exatamente essas autoridades que vão chamar João aqui no capítulo de número 6. Quando o primeiro selo vai se abrir, é uma voz poderosa de um dos primeiros animais que vai chamá-lo para ver o que vai acontecer com o universo. Então, a princípio, o que a gente vai compreender aqui é que só é possível ter percepções mínimas a respeito das coisas que estão acontecendo na Terra quando você consegue ter uma experiência com Deus, quando você consegue ver uma porta aberta nos céus, quando todas as coisas que estão ao seu redor, toda a materialidade que abarca a sua existência, pela qual você anda, você caminha e você vive, é deixada de lado por um tempo e você vai para uma dimensão onde você tem um contato direto com Deus. De lá de cima, você consegue ter uma compreensão maior das coisas que estão acontecendo aqui embaixo. É por essa razão que João disse que a voz o chama e diz: vem, porque daqui eu vou te mostrar o que vai acontecer aí embaixo. É uma compreensão espiritual das coisas que de fato estão acontecendo na terra. E João compreende isso. Não dá para tentar explicar todos os fenômenos naturais que estão acontecendo ao nosso redor apenas cientificamente, apenas naturalmente.
apenas entendendo o acúmulo de chuvas que houve lá no Amazonas e que veio para um corredor e que acabou despencando aqui, principalmente na Bahia. Olha que coisa esquisita que está acontecendo. É um fenômeno de ordem natural, mas é um fenômeno que já havia sido previsto apocalipticamente, se é que é possível compreender isso. Algo que está acontecendo hoje na nossa dimensão terrestre, mas que já havia sido prevista dentro das dimensões do Espírito. Para que isso? Para que a gente explique teologicamente para os cientistas o que está acontecendo? Não. Para que a gente diga a pessoas de outras religiões que se elas não se converterem, elas nunca vão compreender estas coisas? Não. Para que a gente diga, olha, esses aqui que acabaram morrendo, sendo arrastados, porque estavam em cima daquela ponte, morreram porque não serviam a Deus, ou porque eram membros de um outro determinado tipo de movimento. Não, senhoras e senhores, não nos cabe dar explicações teológicas. O que nos cabe é compreender que todos esses sinais, por mais científicos que eles possam ser compreendidos, eles estão declarando, eles estão afirmando, eles estão gritando como trombeta que Jesus está às portas e nós devemos voltar os nossos olhos para cima. O tempo de olhar para as coisas materiais, ele é um tempo, claro que é essencial, porque é assim que a gente se mantém na vida, mas a gente não pode se dedicar de forma tão absoluta e tão total àquilo que é material, que a gente não consiga compreender que muito em breve, aquilo que nós de fato desejamos como verdadeiros servos de Deus, vai acontecer. A trombeta de Deus vai tocar altissonantemente e vai declarar que Jesus está nos ares esperando o seu povo. Então isso de fato deve ser o nosso modo de tentar compreender e não muitas vezes de tentar explicar. Porque vocês se lembram no primeiro capítulo do livro de Atos, quando os discípulos quando Lucas, melhor dizendo, estava relatando o dia em que Jesus foi elevado aos céus, muitos ficaram olhando para cima. Ficaram na expectativa de ter respostas às suas mais diversas indagações e questões naquele momento, querendo saber quando de fato as coisas aconteceriam, quando Jesus voltaria, como poder explicar as estações, os tempos, as chuvas, os invernos da vida. E os anjos tocaram para eles e disseram: olha, é importante que a gente dimensione a nossa vida olhando para cima, mas também é importante que a gente viva a nossa vida com a consciência baixa. Ou seja, não pense que você tem uma habilidade, uma capacidade teológica de explicar todas as coisas, porque vocês não têm. A vocês não cabem saber os tempos e as estações. A única coisa que cabe a vocês é esperar conscientemente no dia em que Ele vai derramar sobre vocês as promessas que foram feitas. E eles vão falar sobre a primeira promessa, que foi a promessa do derramamento do Espírito Santo. Isso aconteceu pouco tempo depois, quando o Espírito de Deus se moveu dentro do cenáculo e de repente os cristãos que estavam presentes ali, 120, começaram a falar estrangeiramente, em línguas que eles nunca tinham falado, debaixo de um poder do Espírito Santo, e todos foram tomados e completamente cheios do poder de Deus. Então, uma promessa que chega e que não está em busca de explicações, está apenas aceitando de bom grado aquilo que Deus tem oferecido para nós, sem que a gente mereça. Segundo, a promessa de que Ele virá é uma promessa que permanece de pé. Os tempos e as estações vão se realizar, os sinais acontecerão, os pequenos apocalipses vão se realizando na vida, na Bahia, depois em outros
estados do Brasil, em outros lugares do mundo quando aconteceu, ou de uma forma geral com uma pandemia absurda. As pessoas vão olhando, vão se assustando, mas o que Jesus disse é: olha, gente, nem muito lá embaixo e nem muito lá em cima. O que vocês devem saber é que os olhos devem estar voltados para o tempo em que Jesus vai chegar. O apóstolo Paulo disse: olha, muita gente vai chegar dizendo, não precisa se preocupar, porque nós estamos seguros, nós estamos resolvendo questões de saneamento básico que vai dar segurança à cidade de Vitória da Conquista, para que a gente não incorra em riscos. Eu me lembro de uma época em que o ministro da Defesa, da Tecnologia e da Ciência do Brasil, parece-me que no ano de 2012, estava dando explicações a respeito de fenômenos que estavam acontecendo no mundo inteiro. Aqueles encontros das placas tectônicas, os movimentos que estavam causando inclusive muitos maremotos, como aconteceu o tsunami enorme no Japão. E ele dizia: não precisa se preocupar, porque no Brasil nós não temos encontros de placas tectônicas, então nós estamos seguros em relação a isso. Fora isso, nós temos muitas tecnologias que nos dão segurança a respeito dessas coisas. O apóstolo Paulo tinha dito aos irmãos de Tessalônica, no capítulo 5, ele disse: olha, quando disserem para vocês a paz e segurança, então virá repentina destruição, como as dores chegam àquela que está grávida. E de repente, todos perceberão que a segurança gritada, anunciada, afirmada, era uma falsa segurança. Porque há coisas que não dão para ser explicadas cientificamente, são fenômenos que não conseguem ser previstos com meses de antecedência. São coisas que vão acontecendo, mas que o céu já sabe, que Deus já sabe que aconteceria, e que nós, sabendo que existe uma promessa de Deus que se realiza exatamente nesses momentos em que os sinais estão acontecendo, deveríamos fazer como Jesus disse, levantando as nossas cabeças para cima e esperando com corações alegres o dia em que os nossos nomes serão chamados para a eternidade. O apóstolo Paulo disse que isso se daria e que o único lugar seguro não é um espaço geográfico. O único lugar seguro é no Senhor. Na visão de João, no livro do Apocalipse, por exemplo, nós vamos encontrar em todos os espaços geográficos do mundo fatos e acontecimentos que abalarão o planeta Terra. O mar, por exemplo, João diz, vai se tornar em sangue, porque alguma coisa vai acontecer na vida marinha. Quando as pessoas fugirem para os rios, para beberem as suas águas, absinto vai cair ali. As águas dos rios vão se tornar amargas. Isso pode parecer algo literal, mas como eu já disse, Apocalipse é cheio de linguagens simbólicas. Por que não dizer que o que está acontecendo na Bahia agora é um amargor nas águas dos rios, que são tão essenciais para a nossa sobrevivência, mas diante do que está acontecendo agora, e devo afirmar mais uma vez, é resultado da mão humana que vai tirando o que não deve e o que não pode tirar. Por que não dizer que isso é um apocalipse que está acontecendo na nossa Bahia e que afeta a todos nós diretamente? O apóstolo chegou a dizer que também nos altos dos montes, que parecem ser os lugares mais seguros, haverá movimentos. As pessoas vão tentar ir para as montanhas, mas haverá movimento nos montes, eles vão se deslocar. Eles vão sair do seu lugar e vão para outros lugares. Então, em todos os ambientes da terra, em todos os espaços geográficos, haverá algum tipo de abalo. Nos vales, entre os montes, pedras também cairão sobre pessoas. Isso tem acontecido aí de forma tão literal. O pessoal que gosta da Serra do Marçal percebeu essa semana o quanto isso se tornou arriscado essa semana por conta das chuvas. Quantas pedras rolaram
para esse espaço, para esse ambiente valar, que é mais ou menos alguns espaços onde a Serra do Marçal acontece ali. Então são fenômenos que vão acontecendo na vida natural e que vão trazendo para as nossas vidas algum tipo de abalo. São apocalipses que vão se realizando, que vão acontecendo e que vão mostrando a nós cada dia mais que a volta de Jesus está cada vez mais perto. Quando a gente vem aqui para o livro de Apocalipse, é um dos textos que eu mais gosto. Apesar da polêmica e das tão diversas linhas de interpretação e de leitura que nós temos aqui nesses 4 cavalos e cavaleiros do Apocalipse, nós temos aqui algo que é muito direto para todos nós. Primeiro, é que o primeiro selo aberto é também a saída de um cavalo. E você percebe que o foco principal de início não é nem o cavaleiro, é o cavalo branco que aparece. E ele tem alguém montado sobre ele. E esse alguém, ele já está em condição de vencedor. Ele já está numa situação de vitória. Ele já tem um modo de ser visto por todos aqueles que vão olhar para ele. E ele sai para vencer. Para muitas pessoas, a princípio parecia que esse cavaleiro era o próprio Cristo, por ser branco, por ser vencedor. No entanto, a maior parte daqueles que estudam cuidadosamente essa linha das Escrituras vai saber e vai compreender que é apenas o que a gente conhece como falsa paz. É a paz idealizada, estereotipada, mas ele carrega consigo outros companheiros, outros acompanhantes que vêm logo depois dele, que não são de fato aqueles que acompanham ao nosso Cristo, ao nosso Mestre. O status de vencedor vem com ele. A busca pelo crescimento, pela vitória, pelo engrandecimento, pelo alcance máximo, é algo que está falando diretamente com tudo que acontece principalmente em nossa geração. As pessoas procuram o mais alto alcance possível, as grandes vitórias, os topos da vida. As pessoas vão procurando se realizar em todos os tempos, só que todas as coisas que se realizam dentro desse propósito, desse estereótipo de vitória, também carregam consigo algumas consequências que são danosas. Aí vem o segundo cavalo, que vai aparecer aqui no versículo de número 4. É o cavalo vermelho. E esse cavalo vai trazer consigo também um outro cavaleiro. E ele tem o poder de tirar a paz da terra. Todo mundo que vem nessa ganância pela vitória, em algum momento da sua existência, acaba perdendo a paz. Acaba entrando por um ambiente de guerra, porque todas as vezes que você busca vitórias que talvez sejam inalcançáveis para você, você vai entrar em ambientes de guerra sucessivos. E aquilo que antes era paz vai se tornando guerra. Depois vai aparecer um outro cavalo, que é o cavalo preto. E ele simboliza a fome, a necessidade. Ele simboliza a demanda que é muito grande e a pouca oferta que existe diante dessa demanda. Então todas essas coisas vão acontecendo em nossos ambientes. A busca pelo crescimento, a falta de paz, porque o que você alcançou hoje, amanhã é muito pouco, depois você precisa de um pouco mais. Se você for olhar dentro das vidas, por exemplo, de pessoas que hoje se tornaram símbolos de conhecimento aqui no Brasil, de fama no Brasil, a luta que essas pessoas têm para poder ter 1K a mais de seguidores do que aqueles outros que estão alcançando, é um absurdo. Pessoas que começam a se sentir bem porque estão ganhando seguidores, estão alcançando seus grandes objetivos, realizando seus grandes sonhos na vida, de repente estão em um profundo estado de angústia, de tristeza, de falta de realização, de falta de paz e preferindo muitas vezes ter vivido desde o início apenas a sua vida simples.
sem precisar de muita luta, sem precisar de muita briga, para chegar e alcançar aquilo que eles gostariam de alcançar. E essa coisa vai progredindo, você chega a um nível de necessidade tão grande que toda a oferta que se tem ainda é pouca para a demanda, para a procura que existe. Então vem a fome, vem a necessidade, vem a supervalorização daquilo que está sendo apresentado. E claro que eu estou falando isso para os irmãos, porque o Apocalipse, sendo uma visão simbólica, ela pode ser aplicada tanto na dimensão geral, que é de maior parte dos intérpretes a respeito do assunto, como nessas dimensões particulares da nossa existência. Depois disso vem o outro cavalo, o último cavalo, que é exatamente o cavalo que abarca todas as coisas. Abarca a guerra, abarca a fome, abarca as pestes, abarca todos esses tipos de fatos, acontecimentos negativos que nós não gostaríamos que estivessem se realizando perto de nós. Mas são apocalipses pequenos que vão acontecendo aos nossos lados e vão mostrando cada vez mais que a nossa obrigação, o nosso dever como servo de Deus é tirar esses nossos olhares desses ambientes puramente materiais e começarmos a olhar para o Senhor, a entregar as nossas vidas a Ele, a dizer a Ele que Ele é o centro verdadeiro das nossas existências, a começar a abrir mão de algumas coisas que não estão trazendo paz para o nosso coração, que não estão trazendo verdadeira realização, que não estão edificando a nossa casa, que estão destruindo as nossas almas, que estão afastando os nossos verdadeiros amigos, que estão nos tirando da presença de Deus, para poder olhar para aquilo que verdadeiramente tem um significado eterno, tirar os nossos olhos da materialidade e começar a olhar para a espiritualidade, começar a pensar que a palavra de Deus diz que o mundo passa, as suas concupiscências, os seus desejos, as suas realizações, as suas brigas, as suas invejas, as suas disputas, tudo isso vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E é isso que vai valer para a nossa vida. E é isso que vai valer para a nossa existência. É pensar que todas essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor estão apenas declarando em alto e bom som que o Filho de Deus está voltando. Jesus disse: olha, gente, quando vocês perceberem a vida acontecer com essa naturalidade, percebam também todos os sinais que eu disse a vocês. Todas as coisas graves da vida, todos os problemas sérios da vida, chegam a um ponto em que esses problemas eles vão se tornando coisas naturais para vocês. É por isso que, por se aumentar, se multiplicar a iniquidade, o amor de muita gente esfriará. Porque coisas que antes eram absurdas vão se tornando cada vez mais comuns, vão se tornando cada vez mais familiares. E eu aproveito para falar a respeito do meu livro, que logo, logo vai sair, se Deus quiser, né, bebê? Demônios domésticos. Coisas que antes eram assustadoras para a gente, vão sendo domesticadas e vão se tornando membros da nossa família. A gente deixa de perceber que há sinais o tempo inteiro tentando nos alertar que o Filho de Deus está às portas. Eu não sei quantos acreditam ainda nesse tempo que a nossa maior esperança é exatamente o dia em que a trombeta de Deus tocar e o Filho de Deus aparecer nas nuvens para nos levar para a eternidade. Mas esta é a palavra e esta é a mensagem que chega para os nossos dias. O que Jesus diz é que mesmo o amor de muitos esfriando, aquele que permanecer até o fim será salvo. E o que Jesus está dizendo aqui de forma aberta é: mesmo que você perceba esfriamento, morosidade de todos os lados por onde você está, não permita que nenhum acontecimento esfrie o teu coração. Continue sendo sensível ao que está acontecendo ao teu redor. Continue amando as pessoas, olhando para o próximo com o carinho
e com o amor que esse próximo merece receber de você, conforme a palavra de Deus nos ensinou, respeitando as pessoas que estão ao seu lado, mesmo que não professem a mesma fé que você professe e não caminhem o mesmo caminho que você trilhe, olhando para todos aqueles que precisam de ajuda e estendendo as tuas mãos e pensando que poderia ser o membro da sua família vivendo aquela experiência. É tempo de alteridade, é tempo de olhar para o Apocalipse e não aceitar que o Apocalipse veio para matar os nossos corações, porque não é essa a intenção, ao contrário, ele veio para que os nossos corações queimem cada vez mais de amor pelo nosso próximo, e é essa a vontade de Deus para as nossas vidas. É pensar que somente aqueles que têm o coração transbordando de graça de Deus, de amor divino e de misericórdia, poderão alcançar os céus eternos, que é a grande promessa do Senhor. Se você acredita na palavra de Deus, diga amém. Se você pode, levante-se aplaudindo e glorificando ao Senhor bem forte esta noite, porque Ele está aqui, eu creio. O seu desejo é que a sua palavra ela se faça realidade em nossas vidas e que por meio dela todos nós possamos glorificar o seu nome. Nós queremos fazer mais uma oração ao nosso Deus. Pai, nós louvamos o teu nome por esta palavra e o que pedimos ao Senhor é que faça-nos refletir profundamente naquilo que de fato tenha significado para a nossa vida. Ajuda-nos a compreender a tua palavra e fazer esta palavra se tornar uma consciência nas nossas vidas, para que os nossos passos, os nossos comportamentos e as nossas decisões se realizem buscando glorificar o teu nome. É a intenção do nosso coração, é o nosso desejo sincero, em nome de Jesus. Você pode dizer amém?